que é nós temos aula de violão toda quinta-feira, tá, Marcos? Aqui, toda quinta-feira, temos aula de violão das 19h30 às 20h30 horas, tá? Quanto que é, pastor Fabiano? Nada, é de graça, é de graça. Esse é só o primeiro que a gente quer fazer. É uma das aulas, a gente quer ver se consegue parceria com outras coisas aí, com cabeleireiro, e assim vai. A gente quer fazer bastante serviço comunitário, porque a gente aprende que, se você ver a Bíblia, aonde a igreja passou, ela transformou o bairro. Se você está num lugar que não transforma o bairro, você está congregando 30 anos lá e não muda o bairro, é clube, não tem nada a ver com a obra de Deus. A obra de Deus, ela serve para servir, né? Cristo, ele veio para servir o povo. Então Deus não levantou a gente para fazer um clube, ficar todo mundo todo domingo dentro de uma igreja e não fazer nada pelo bairro, nada pelo próximo. Aí eu já vi alguns irmãos falar assim: mas tem um governo para isso. Não, mas Deus não quer saber do governo, Deus levantou você. Deus não levantou o governo, Deus levantou você para fazer a diferença. Deus te deu um salário bom para você ser voz para alguém. Deus talvez um dia vai te contar, se você entender que Deus te levantou para mudar uma geração, Deus é capaz de colocar em lugares onde a tua mão com uma caneta pode mudar a história de uma família. Se você entender o teu chamado, Deus nunca falou que se você aceitar Jesus você vai virar evangélico, irmão. Até porque evangélico, quem está comigo está careca de ouvir isso de mim. Não existe evangélico na Bíblia. Inventaram essa história e o povo tomou posse, né? Dividiram a família, né? Católico de um lado, evangélico para o outro e acabou. A Bíblia diz que tu é filho de Deus, tu é cristão. A palavra cristão é pequeno Cristo. Então se nós não estivermos fazendo o que Cristo fez, nós somos tudo, mesmo cristão. Pode ser que seja até evangélico, só um rótulo, uma Bíblia preta embaixo do braço e fica dando glória a Deus dentro de quatro paredes, não resolve a vida de ninguém, nem a nós mesmos. Então eu sempre digo que evangelho que não confronta, essa não me transforma. Então o evangelho tem que confrontar, irmão. Todo dia a Bíblia diz que Jesus disse assim: quer ser meu discípulo? Quer? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e venha até mim. Ele não prometeu nada, ele só disse: se tu me seguir, tu tem vida eterna. Aqui as bênçãos são consequência de você andar com ele. Embora muitos andem com Cristo pelo que ele dá e não pelo que ele é, Cristo te chama para você ser igual a Tomé, né? Diferente de Tomé, aliás. Crê sem ver. Bem-aventurado aquele que crê sem ter me visto. Mas tem uns que tem que ver para crer, né, irmão? Só vou se Deus transformar, só vou se Deus mudar. Então, que o Senhor venha nos ajude em oração, porque eu tenho falado aqui, eu preciso levantar 4 departamentos nesse lugar. Eu preciso levantar alguém só para visitar, agendar para a gente estar visitando o orfanato. Não, tem muitos adolescentes jogados no orfanato que não conhecem Jesus, e as igrejas não vão até lá. Muitos lugares não vão até lá, só vão lá no Natal e na Páscoa, no dia das crianças. Mas fora esses dias eles estão lá abandonados, ninguém prega Jesus. Levar lá, entregar doce e fazer X é fácil. Tem que cuidar do povo, ensinar o povo. Preciso que Deus levante alguém aqui corajoso para a gente entrar dentro dos aonde? Eu esqueci o nome agora. Do asilo. Para a gente fazer alguma coisa. Tem muita gente indo para o inferno sem conhecer Jesus nos asilos. A igreja não vai lá, irmão, porque eles não dizimam, não ofertam. Não atrás para quê, né? Eu esqueci que eu estou gravando live hoje, mas não falou nada essa semana. Mas enfim, é verdade. Então, nos ajuda a igreja, para a gente estar indo até o asilo, pregar para eles, falar de Jesus para eles, mudar a história deles, né? Quantas senhorinhas, senhor, no dia das mães está abandonado lá, o filho largou lá, né? Talvez você já ouviu quantas histórias. É mais fácil um filho, uma mãe e um pai criar 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe e um pai. Não sabe como é que é. Eu sei que eu vim da minha família. Eu fui de criação. Os 2 filhos originais abandonaram minha mãe. Eu de criação, foi pego de criação, cuidei dela até, troquei fralda, dei banho. E os outros 2, não ajudavam nem com nada. Mas é assim. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Pai, é uma promessa para que teus dias sejam o quê? Longos na terra, e você seja o quê? Próspero. Muita gente pobre hoje é pobre não porque o cara não sabe trabalhar, é porque o cara nunca honrou o pai e mãe.
para que seu dia seja longo e tu seja próximo. Não prospere, não honrou, irmão. É uma maldição sobre a tua cabeça. Precisa honrar o pai, irmão. Então, nos ajude, irmão. Então, a gente conseguiu trazer aí, há 2 meses atrás, plano ótica de graça para o povo aqui. A gente fez, né? Meu óculos eu fiz de graça, né? O exame, né? Não o óculos, mas o exame que é caro, né? A gente conseguiu. Eu quero ver se no mês de outubro a gente consegue trazer de novo eles para fazer para o bairro de graça aqui de novo o exame de óculos, né? E também odontologia. Quero ver se consigo trazer também, né? E Deus vai abençoando, irmão. Deus vai abençoando, né? Porque enquanto você fica lá com o folhetinho dizendo Jesus te ama, é mais fácil a pessoa vir aqui. Enquanto ela está fazendo, ela vai entrar aqui, irmão, já vai sentir a atmosfera de Jesus, você já fala de Jesus para ela, e pronto, você não precisa ficar batendo perna lá fora. É tão fácil, né? E toda sexta-feira, amados, a gente, sexta-feira passada agora, nós fomos ali, praticamente, espiar a terra, né? Abriu uma pracinha nova ali, a gente foi lá fazer evangelismo. O Diogo e a Patrícia, né? Família abençoada foi conosco lá, atravessou a Macedônia, né? Eu falo, mano, Deus é um mistério com nós, né? Só vem gente de longe, né? Oh, meu Deus, mais um povo de longe lá pertence a Araquari também, né? Aí, cadê a Silva? Silva, levanta a mão, Silva, ali, ó. A Silva, casal de Araquari também, Silva. A Silva é de Araquari também, ó. Vem de lá, vem com nós aqui, ó. Aí, ó. Vocês também são? Ah, tu também, ó. Ah, é? Olha aí. Olha que mistério, Deus tem mistério, Deus tem mistério para o povo, Deus é bom. Então, a gente foi ali ver, meu irmão, eu vi como a juventude está perdida. Eu achei que a coisa estava feia, mas não tanto. Eu vi a adolescente de 10, 11 anos, meninas que nem tinha corpo formado, fumando. Né? Quem via problema, eu já olhava assim, olha o cardume de peixe para pescar. Glória! Eu pensei, sexta-feira que vem, eu já vou bolar alguma coisa doida para evangelizar aqueles jovens ali. Então, sexta que vem, se você quiser estar conosco, às 20 horas, nós estamos lá de novo, falar de Jesus. Eu não sei, vou bolar alguma coisa essa semana e a gente vai fazer alguma coisa diferente, né? Mas se a gente só chegar lá com uma Bíblia e dizer para eles, não vão sim, né? Mas eu sou meio doido, né? Todo Deus me levantou como evangelista. Evangelista é doido. Uma vez a gente parou na frente, foi na frente do Big Bolho, um barraquinho, sabe aquelas barraquinhas de cachorro quente, branquinho assim? Paramos na frente do Big Bolho ali. Botamos uma lona, pastor José, em volta, e botamos na frente assim, ó: Pai das luzes revelará seu futuro de graça. Que vinha de jeito com a mão assim, eu falei a leitura, e tudo fechado lá, né? Aí o fundinho musical rodando lá dentro, ninguém sabia o que era. Aí quando a pessoa entrava, pai, isso aqui é cara, quando a pessoa entrava, a gente tirava a Bíblia debaixo da mesa e pregava a Jesus. Meu, quantos desviados voltaram para casa naquela noite? Que tinham se afastado, jovens tinham se afastado do Senhor, e Deus arrumou mais estratégia, né? Nós deu 3, daquela noite nós ganhamos 7 almas, das 7 almas, 3 hoje são pastores, que nós ganhamos na frente do time de Rio. Deus dá estratégia, então vem estar conosco aí, que vai ser Deus. Pastor José, eu quero te chamar para uma benção da sua missão de Deus, vem cá. Pastor José, há 15 anos atrás eu trabalhava com ele. Eu, crente com migração na bala, irmão, tinha ódio de crente. Eu sempre conheci crente que nunca deu exemplo. Então eu detestava crente. Esse cara trabalhando do meu lado conseguiu me ganhar para Jesus. Então hoje ele está vendo o fruto dele. Pastor José. Paz do Senhor, igreja. Toda vez que eu vejo o Fabiano ministrando a palavra de Deus, alegra meu coração, porque não foi em vão. E hoje a gente vê quantas vidas foram transformadas, quantas vidas foram tocadas através da vida dele. E eu tinha quase certeza que ele ia pedir para ele trazer uma palavra hoje aqui. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos,
e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. A palavra de Deus também vem nos dizer que nós somos templo do Espírito Santo. A palavra de Deus vem nos dizer que nós somos moradas de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus, aonde eu for, Jesus vai comigo. Aonde eu estiver, Jesus está comigo. E o que Deus manda eu entregar para a igreja nesta noite? Que você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Cristo. Aonde você estiver, Jesus está com você. Naquele momento ali, Jesus chegava, quem chegava? Chegava a caravana da vida e se encontra com a caravana da morte. E quando a caravana da vida se encontra com a caravana da morte, a caravana da morte precisa parar. Quando você chegar no seu trabalho, ou amanhã de manhã, ou hoje à noite, o Espírito Santo vai te lembrar que quando você chegar, a caravana da vida está chegando naquele lugar. A caravana de restaurações vai estar naquele lugar, vai estar chegando através da sua vida. Não é o pastor Fabiano que vai estar lá. Não é a esposa do pastor Fabiano que vai chegar lá. É você. E se Deus colocou você nesta noite aqui para escutar essa palavra, porque Ele quer falar contigo, e alguém lá precisa ouvir de Jesus e restaurar os sonhos da vida dele e ser levantado através de você. Não é pastor fulano, ciclano, irmão fulano, ciclano, não, é você. Irmão, mas eu não sei pregar, eu não sei ministrar, não conheço a palavra. Diga o que Jesus fez na tua vida. Diga o que Jesus mudou na sua vida. E você vai ver a glória de Deus se manifestar através da tua vida. Que quando você chegar, tem um louvor bem antigo. Eu não sou louvor, mas quando você entrar no seu serviço, você vai dizer: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Quando você chegar, Jesus vai chegando, a vitória vai chegar naquele lugar, a vitória vai chegar na tua casa quando você chegar hoje, a vitória vai chegar na tua empresa, no local, no teu corte de cabelo, no barbeiro. Quando você chegar e para cortar o cabelo, Jesus vai chegar através da tua vida. Leva contigo isso, aonde você estiver, Jesus está contigo. Você é caravana do milagre, você é caravana da vida, você é caravana que transforma a vida, pois Jesus é contigo, aonde você estiver. Quando eu encontrei Fabiana, eu tinha aprendido isso. E quando eu entrei naquela empresa, várias coisas aconteceram, nem era para mim entrar. Mas Jesus me colocou lá, e eu sabia que eu era a caravana dos milagres. E alguém precisava ouvir. Ele foi um dos que ouviu. E hoje o nome do Senhor está sendo glorificado através da vida dele e de sua família. Amém? Glória a Deus. Fala para você fiar, né? Eu quero ter uns 10 filhos na festa. Mas que nem nos trabalho, não era fácil. Ele falava uma coisa e já estava com 3 pés na mão já. Mas ele foi me dando pela palavra. Palavra contra a palavra não argumento, não adianta. A palavra de Deus, ela vem, né? Ossos e medulas. Querido, abre a tua Bíblia comigo, Efésios 2. Hoje é culto de Santa Ceia. E eu quero ministrar hoje sobre a graça. A gente fala tanto sobre a graça,
E eu estava estudando, a gente estuda sobre tanta coisa, né? Teologia, exegese, homilética, a gente hermenêutica, a gente estuda, faz a teologia, escatologia, sistemática, e às vezes passa coisas simples à nossa frente sobre a graça e a gente não estuda ela. E quando a gente começou a estudar a graça, há 2 anos atrás, foi onde virou uma chave dentro de mim, porque nós ministramos a graça, mas vivemos na lei de segunda a sexta. Eu vou explicar isso para vocês. A gente aceita a graça, entende a graça, diz que entende a graça, porque se entendesse não vivíamos na lei de segunda a sexta. Então, a gente não tem noção do tamanho do que a graça é capaz de fazer, do que a graça fez na nossa vida, né? Então, Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Efésios, do 8 ao 9. Eu estou me policiando no horário, porque depois tem um mistério no final do culto, como sempre, né? Que a gente abastece o espírito e depois a carne, né? Aleluia, de graça. Efésios 2, 8 a 10. Efésios capítulo 2, 8 a 10. Está aqui, é bonito. Aleluia. Não esqueça, quarta-feira que eu preciso desse negócio, eu não tenho aqui, irmão. Oh, Jesus. Porque pela graça sois. Está escrito pela fé? Não. Está escrito pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Travou aí? Porque somos imagens suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Quem que preparou? E o que está preparado? Eu preciso me preocupar com a... E por que você se preocupa? Já está pronto. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. A carta de Efésios é a carta que o apóstolo Paulo manda para a igreja de Éfeso. Para você que não sabe, Éfeso era uma cidade que era idólatra, adorava uma deusa chamada Diana. Então, na frente da porta do pórtico da cidade, quando você chegava, né, tinha lá a imagem da deusa Diana. Para quem aqui por acaso já foi naquela Madre Paulina? Levanta a mão aí. 1, 2. Agora, isso era uma cidade. Agora, Éfeso era a mesma forma. Você entrava lá, tinha tudo da deusa Diana. Entrava na porta lá, né? Para quem vai lá, né? Isso. É a mesma coisa. Então, a cidade trabalhava em prol da idolatria com a deusa Diana. Então, tinha as fitinhas para vender, tinha as indulgências para fazer, eles faziam sacrifícios para ela, faziam rito para ela, tinha os cultos pagãos lá, que a entidade descia lá, que dizia que era a deusa Diana, no meio lá do paganismo lá, e fazia as coisas, né? Porque o diabo ele só muda a forma de fazer o paganismo, mas a estratégia sempre é a mesma. Então, quando a cidade era, o que emanava na cidade de Éfeso era a feitiçaria. Se você for ler o livro de cartas de Efésios, você vai ver que quando em Atos 19, na verdade, quando o apóstolo Paulo ele chega para visitar a cidade de Éfeso, ele fica arrepiado, porque além da cidade ter idólatra, era a cidade da feitiçaria, irmão. Tudo que tu imaginava de mandinga que o povo fazia, os feiticeiros tinham um livro, ele tinha as traduções dos antepassados que passavam de pai para filho, coisa pesada. Aí, quando o apóstolo Paulo entra em Éfeso, ele fica arrepiado, porque ele olha de longe e ele encontra 11 crentes. E por que ele fica arrepiado? Porque no meio daquela cidade, daquele caos, pastor, tinha uma igreja.
mas não fazia a diferença. É como se não existisse. Uma igreja que estava dormindo, uma igreja que se dizia cristã, mas não fazia diferença nenhuma. Se hoje você chegar para o teu pastor, ou não para o teu pastor, mas hoje se tu chegar para o teu vizinho e perguntar para ele, aquela igreja, ela vai fechar, vai fazer falta? Talvez o vizinho olhe assim, para mim não vai fazer falta nenhuma, porque nunca fizeram nada pelo bairro, nem conheço o pastor, o cara nunca botou o pé na minha casa. Tanto faz quanto fez. Diferença da igreja de Cristo, que por onde passava transformava o ambiente, transformava o bairro. Quantos lugares, né? Que você tem lugares que a igreja está 10 anos ali, mas nunca fez nada pelo bairro. Nunca mudou nada. As pessoas que são transformadas são aquelas que entram dentro dela, mas ela dificilmente sai para fora. Que é irônico, porque a palavra igreja vem de eclésias, de dentro para fora. E o que a fé cristã hoje faz? A fé evangélica cristã, né? De fora para dentro. Vamos fazer evento para atrair o povo. Não, a igreja tem que ir para fora. Então, o apóstolo Paulo, quando ele entra, ele fica desesperado. Ele olha, tem 11 crentes. Ele diz a paz, Senhor. Atos 19, está essa passagem. Aí, como é que tu sabe que a gente é crente? Ele diz, o meu espírito, ele, paz nessa. O meu espírito, ele contempla com o de vocês. Aí o apóstolo Paulo vendo ali, falou, não, só pode faltar uma coisa aqui, poder. Porque a igreja que não tem poder, irmão, ela é apenas um clube. Ela não tem transformação, ninguém são transformados. Lembra que nós estamos estudando o livro de Atos Apóstolos? Então uma igreja cristã, ela tem que ter 3 coisas. Poder. Se não tiver poder, você já vive no natural. Quando você aceita Cristo, Deus te chama para viver o sobrenatural. Então, se não tiver poder, não é igreja de Deus. Segundo, obediência. A igreja verdadeira, ela é fiel pela palavra. Ela zela pela palavra. Ela anda pela palavra. E terceiro, esperança. Se ela não tiver esperança, também não é igreja de Deus. Porque a igreja que não tem esperança, ela não é alegre com a salvação. Aí o pastor tem que ficar inventando todo dia, toda semana, uma campanha diferente para trazer o povo. Porque só a salvação não tem mais esperança. O povo aceitou Jesus, é salvo, mas lasque-se a salvação. Se Deus não abre porta, não vou mais. Se Deus não abrir a porta de emprego, eu não vou mais. Se Deus não curar minha esposa, eu não vou mais. Ou seja, fica botando condição. Isso não é igreja, isso é clube. Jesus já saiu daquele lugar faz tempo. E do coração dessas pessoas também. Então quando ele entra ali, ele diz assim, olha, vocês são batizados no Espírito Santo, porque a igreja que não tem o Espírito Santo também não é igreja. Ela tem que ter. A palavra de Deus diz que se não tiver o Espírito Santo, é quem convence o homem do pecado. Eu, coração duro, irmão. Quando eu falei, crente comigo era só uma bala, eu detestava crente. De tanto que estava o irmão ali, pegando meu pé, daí um dia eu falei, vamos visitar uma igreja evangélica. Porque tem um camarada me enchendo o saco no serviço, lá, vou procurar lá, vou lá ver como é que é. Aí segunda-feira tem uma resposta boa, fui na igreja, José. Aí José nunca mais ia pregar para mim, me tem mal, meu irmão. E quando eu cheguei na igreja, Jesus já estava na porta me esperando. Eu estava no meio do louvor, eu só botei o pé, comecei a chorar, não sabia nem porquê. Aí eu falei para minha esposa, por que eu estou chorando? Eu olhei para ela lá, eu não sei. Chorava mais que eu. Eu nem esperei a pregação, eu já dizia, como é que faz para aceitar esse Jesus aí? Aí segunda-feira eu cheguei tudo contente com o Zé. Ô Zé, tô crente, né? Pai Senhor! Pai Senhor! E comecei a encher o saco do José. O José ia tomar pastor, o José ia tomar café e me falou, José, aquela passagem lá, José. Nós trabalhávamos, José foi meu professor teológico ali. Era assim. Porque quando você está no primeiro amor, se alguém te chamasse, irmão, se alguém me chamasse para ir lá no cemitério ressuscitar morto, eu ia. Aquele primeiro amor, aquele avivado, aquela alegria da salvação. Você vivendo em novidade de vida, tu começa a ver o mundo diferente, as coisas começam diferente, Deus começa a falar com você. Você já não começa a ver todo mundo, tu não consegue mais ver as pessoas com os mesmos olhos. Você começa a criar um amor que você não sabe nem de onde veio. Eu ruim, criei uma peste, coração duro, comecei a ficar coração mole. Falei, tem alguma coisa diferente. Você começa a viver em novidade de vida.
E o apóstolo Paulo, ele entra e fala assim: poxa, está tudo a mesma coisa, tem uma igreja, mas não muda o ambiente, não mudou o bairro, não muda uma cidade. E o apóstolo Paulo faz as perguntas: vocês são batizados no Espírito Santo? Aí os 11 crentes: nunca ouvi falar. A gente é batizado no batismo do arrependimento de João Batista. Aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, não precisou fazer campanha de 15 dias, ele só estendeu as mãos, e os 11 foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, apenas Paulo, com aqueles 11 homens, transformaram a cidade inteira. A cidade deixou de ser idólatra. Passaram por muitas lutas, porque veio perseguição, porque a cidade, o dinheiro que vinha deles, era lá da mundinga, das coisas que eles faziam para a deusa Diana. Aí o povo começou a se converter, a sacerdotisa começou a se converter, os homens que se dobravam lá se converteram. E a Bíblia diz que todos os feiticeiros pegavam seus livros, seus papiros, levavam até o pé da igreja e botavam fogo. 11 homens, irmãos, 11 transformaram uma cidade. E a igreja do século 21 tem 30 igrejas na rua, não consegue transformar uma rua do bairro. Por quê? Porque não é mais pregado 3 coisas dentro da igreja: arrependimento, porque se eu confrontar, o povo vai embora. 2, não prega mais sobre o céu. Se eu não pregar sobre o céu, você não vai ter expectativa dele. Como é que você vai querer morar num lugar que você não conhece? E inferno, porque o inferno existe. E existe 2 ainda, você só conhece um, pela boca dos religiosos, mas segundo a Bíblia são 2. Então, não tem mais tipo de pregação. Agora é só vitória. Agora é só vitória. E a gente fica vivendo no tempo da lei, quando o Senhor veio e morreu por mim e por você. A Bíblia diz que João escreve, capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal no grego quer dizer que é um amor que é incompreensível, não tem como traduzir. Então ele botou de tal maneira, para que todo aquele que crê no seu Filho unigênito não morra, mas tenha vida eterna. E é aqui que eu quero entrar para falar para você pela graça. A primeira vez que a palavra graça foi registrada na Bíblia está lá em... Meu Deus, Gênesis 6, lembrei, eu li essa semana na igreja. Quando a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e se arrependeu, vai destruir a terra. Mas havia um homem que achou graça, favor não merecido, chamado Noé aos olhos de Deus. Um camarada que não se corrompeu com o bairro que estava em pecado, com a cidade que estava em pecado, mas um homem que temia Deus, um homem que era um homem valoroso. E Deus olha para Noé e em favor de Noé fala: Noé, constrói uma arca. Olha que interessante, Noé era agricultor, irmão. Noé não era carpinteiro, era agricultor. Não tinha as ferramentas de hoje. Aí Deus fala: Senhor, levanta um carpinteiro. Tinha carpinteiro na época? Tinha ferreiro. Mas Deus escolheu um agricultor, porque Deus não está preocupado naquilo que você pode fazer por Ele. Deus está preocupado como o teu coração está por Ele. Deus não quer que você adore, Deus quer que você queira adorar. Deus não quer que você só venha para a igreja, Deus quer que você, por amor a Ele, queira vir para a igreja. Outro dia eu estava dentro do carro, tem uma coisa que eu não gosto, irmão, é fazer compra. Detesto, odeio. Aí um dia eu conversando com a minha esposa quer entrar no mercado, que eu fico no carro, ela vai. Depois ela só me chama nos carros. Ela fala: amor, eu não quero. Ela fala: não, eu vou contigo. Ela fala assim: eu não quero que tu vai comigo, eu quero que tu queira ir comigo. Porque eu querer da minha vontade é uma coisa, agora eu ir só porque ela está pedindo é outra. Então Deus não quer que você faça para Ele porque está na palavra que tem que fazer. Deus quer que você faça por amor. É diferente, querido. E eu não faço porque o pastor está mandando, eu faço por gratidão, porque, cara, eu ia para o inferno. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem um ser humano justo nessa terra, todos. Papa, bispo, não importa.
Satanás não obedece, não respeita a credencial de ninguém. Todos estão destituídos da glória. Aí Cristo vem na terra para pagar o meu e os teus pecados. Ele vem para cumprir a lei. Porque a lei não conseguia, a lei não tinha, a lei, 2 pedaços de pedra. A Bíblia diz que os 10 mandamentos foram escritos em 2 pedaços de pedra. Pedra não tem relacionamento, querido. Lei não tem relacionamento. Mas a graça tem, porque a graça é uma pessoa. A graça você consegue sentir ela. Você se alegra quando você aceita Cristo. Você se alegra quando você vê Deus trabalhando na tua casa, na tua família. Porque quando você entende o que é a graça, a tua mentalidade evangélica muda. Você não anda mais pela religião. Irmão, esse religioso é fácil hoje em dia. Os religiosos de Mateus 23, daquele tempo, eram os crentes que andavam bonitinho, gel na cabeça, Bíblia embaixo do braço, e eram os templos lá. Jesus olhou para ele, raça de hipócrita. Querem sentar na primeira cadeira, querem ser vistos pelo povo, mas a justiça, o amor, vocês não fazem. A obra que é para fazer lá fora, vocês não querem. Querem ser cumprimentos, vocês são hipócritas. Vocês vão na casa das viúvas, devoram tudo que tem lá dentro em nome de Deus, mas vocês não cuidam dela. Hipócritas, você não vê Jesus batendo no bêbado, no drogado, não, ele bate nos fariseus, nos religiosos, nos doutores da lei. Então, nós lemos aqui que pela graça, quando Jesus morre na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Abre para mim ali, Efésios 1:7. Efésios 1:7. Em quem temos remissão pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Colossenses 1:6, abre aí. Eu vou ler até o 14. O qual nos tirou da potestade das trevas, potestade, inferno, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, está escrito do ou dos? É 12, irmão. E é aqui que eu quero pregar para você. Por que a gente vive pela lei? Porque quando nós se convertemos, a gente não se converteu numa igreja que prega a graça. A gente se converteu numa igreja que fala do nome de Jesus, mas ela vive pela lei. Porque ela prega. Porque o que nós mais ouvimos dizer pelos crentes hoje? A igreja ela tem que pregar contra o quê? Pecado. Contra o pecado. Aí você vem para a igreja, o pastor só vai falar: irmão, não pode fazer isso, é pecado. Não pode fazer aquilo, é pecado. Porque se você for fazer, ou seja, a igreja está tão preocupada com o pecado, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, que esquece de ensinar o povo a ter relacionamento com Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus não se preocupa com o pecado, irmão. Quem tem relacionamento com Deus sabe o que é pecado, não precisa ensinar. Aleluia! Você perdeu, não glória agora. Quem não tem relacionamento com Deus tem que andar com uma cartilha embaixo do braço para dizer: isso aqui é pecado, não posso fazer. Querido, quem tem relacionamento com Deus sabe. Quando eu e minha esposa casamos, eu não cheguei com uma cartilha embaixo do braço: olha, eu acho que a Elisandra gosta disso, eu acho que a Elisandra gosta daquilo. Não. Da mesma forma, você não chegou com o teu esposo lá com uma cartilha: olha, ela gosta disso e não gosta disso. Não. Quando é que você descobriu que o teu esposo e a tua esposa não gostavam de algumas atitudes tuas? Quando você fez errado e você foi disciplinado. E por que a tua esposa te corrigiu? Porque ela te ama. Por que você corrigiu o seu esposo? Porque você não quer que ele entristeça o teu coração e você o ama. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz também na carta dos Efésios, diz assim: olha, filhos, sede vós, não desmaie. Ele diz assim: não desmaie, não desfaleça, quando Deus vos açoitar, quando Deus te castigar, te disciplinar. Porque o pai só açoita, se chama desaçoita, irmão. Só disciplina
a quem ama. Ou seja, até o não de Deus para a tua vida gera vida em você. Só que o que a gente aprende? Que a gente tem que se preocupar com o pecado. Eu não vou fazer isso que é pecado. Não, querido. Aprenda a ter relacionamento com Deus, que você vai saber o que é pecado. A lei, você tem que andar para perto. Olha, 10 mandamentos, não posso fazer isso não. Mas se tu tiver relacionamento, você já sabe que não pode fazer. Quem tem relacionamento conhece Deus pelo cheiro, irmão. Querido, tem ambiente que a gente vai pregar que eu sei quando ele está lá. E eu não preciso sentir nada. Porque a religião diz assim, ó. Se Deus está no ambiente, você sente, é mentira. Porque a única coisa que sente é a alma. Nós somos hipotrêmicos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então você é corpo, essa casca. A alma, que faz você chorar, faz você rir, faz você se emocionar. E o Espírito, que traz a comunhão entre você e Deus. Quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz morada dentro de você. E esse Espírito que te convence do pecado. Aí eu preciso estar pregando sobre pecado todo dia? Não, porque o Espírito Santo me convence. Porque quem não tem o Espírito, pastor, ele já está na alma. Quem está na alma ama o pecado, porque pecar é gostoso. Quem disse que pecado é ruim? Pecado é bom, irmão. Se o pecado não fosse bom, ninguém fazia. Meu Deus, pastor, se o pecado é bom, é bom. Quando você estava lá tomando cerveja, era bom. Quando você tomava lá teu cunhaquinho, era bom. É bom. Se fosse ruim, ninguém comprava, ninguém pagava. Quando fumava um cigarrinho, é bom. E o diabo subia em cima lá, escravo. Vai fazer o que eu quero, escravo de Satanás. Porque quando você não é escravo de Deus, você é escravo do outro. Não existe terceira via. Ou é Deus, ou é o príncipe desse mundo. Hoje nós temos as entidades, tem um monte de coisa por aí. Outro dia alguém falou assim, pastor, se Deus só está no ambiente porque Deus permite outras coisas que os homens buscam. Eu falei assim, irmão, demônio existe, Astarote, Moloque, as entidades já existem há anos, irmãos. E Deus nunca perdeu tempo com eles, porque são insignificantes. Porque é por isso que Ele é Deus dos deuses, Rei dos reis. Quando Ele fala, até esses demônios têm que se dobrar. Todos têm que se dobrar. A salvação é só por mediante um. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você entende o que a graça é capaz de fazer na tua vida, por que eu fiz questão de você ler comigo aqui dos pecados? Porque nós aprendemos que a religião é assim, ó. Quando você aceitou Jesus, até aqui o teu nome foi o teu nome, né? Porque lá no em Apocalipse existe 2 livros que vai ser aberto no dia que Jesus voltar. O livro da vida, que todo mundo já ouviu falar, e o livro das obras, que ninguém fala, mas devia falar, que a igreja devia se preocupar com o livro das obras, porque tudo que você faz aqui está registrado lá, e o que você deixou de fazer, porque omissão também é pecado, também vai estar lá, e você vai ter que prestar conta perante Ele, sendo ateu ou não, você vai prestar conta e de lá, eu não sabia que você existia, daí ele vai falar, infelizmente, o outro vai falar, né, a fé da concorrência, para acreditar na concorrência, aqui vem sem fé mesmo, é assim que funciona. Então, no livro da vida, quando você aceita Cristo, o teu nome é escrito no livro da vida, e todos os teus pecados, todos estão lançados no mar do esquecimento. Todos. Por que eu digo todos? Todos, irmãos, não é até o que você praticou no dia, é até o dia da tua morte. Porque senão a morte da cruz é inválida. E a cruz de Cristo, na cruz, a morte foi perfeita. Querido, você tem noção que até os pecados que você nem cometeu já está perdoado? Você tem noção disso? É isso que a igreja não entendeu. A igreja desse século não entendeu. Os teus pecados, até os que tu ainda não cometeu, já estão perdoados. Por que, irmão Fabiano? Porque Deus conhece, né? Vocês estão cansados de ouvir, mas eu vou refrescar com a memória. Efésios 1:3, 1:4, né? Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão e Eva, você já estava no plano de Deus. Mas algo para ser teológico tem que estar no mínimo em 3 livros. Bora lá, Salmo 139, 16 e 17.
em seu livro, Ele escreveu a minha história antes mesmo de ter me conhecido. Ou seja, antes de você virar crente, irmão, a tua história já está aqui. Antes de tu ter nascido, a tua história já está aqui, já está registrada. Jeremias 1:5: antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Aleluia! Glória a Deus. Agora tem um negócio que Deus deu para mim e para você que dói, irmão, que doeu. O que é? Livre-arbítrio. Você tem o poder de escolha de morar no céu com Ele, aceitar Ele hoje e morar com Ele no céu e viver no sobrenatural todo dia. E viver no sobrenatural nessa bonança, não, irmão. Guerra espiritual, batalha. Porque, irmão, quando você aceita Cristo, você deixa esse mundo. Você passa a ser forasteiro aqui. O que é um forasteiro? Como é que eu sei que a pessoa não é do ambiente? Tinha um irmão, tem um compadre meu que é o irmão Sandro. Aí quando ele é lá de Pernambuco, daí quando a gente conversa, ele fala: hoje, pelo sotaque eu já sei que ele não é daqui. Porque ele fala pernambuquês, deve ser assim que fala, né? Depende do lugar que você vem do Paraná, você tem aqueles que vêm do sotaque mais arrastado, né? O povo aqui Santa Catarina conhece, né? Se cash, não cash, bicho. Tá todo tudo. Não tem assim que eles falam? Ou seja, você conhece a tua, eu sei de onde tu é de tal cidade. Quem é do céu, irmão, também é diferente. Aleluia. Quando você aceita Cristo, você ganha uma nova identidade. Então você não pensa igual o mundo pensa mais. Você não se comporta como o mundo se comporta. E eu não estou falando de você botar uma saia até o pé, enfiar uma gravata no teu pescoço e uma capuz. Não, cara, estou falando de caráter. Aleluia. Deus te transforma de dentro para fora. Eu não sei você, irmão, mas desde quando eu aceitei Jesus, eu vivo sobrenatural. Por isso que eu sou meio doido assim. Deus só chama louco. Só você olhar os homens da Bíblia, não tem um certo na cabeça, é tudo doido. Moisés, não, primeiro pai da fé. Abraão estava lá, e o Igor, no meio da parentela, ganhando bem, com a família. Ele ouve uma voz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Só doido para acreditar na voz. Primeiro, não existia a Bíblia. Ele não conhecia Deus, porque a família deles lá adorava um Deus chamado Caldeus. Era um povo idólatra. E um dia ele olhou para o pai e para a mãe: estou indo embora. Pronto, não sei, eu vi uma voz aqui, eu acho que é Deus, e eu vou embora. Mas onde tu vai? Não sei, só vou obedecer a voz. Tem que ser doido. E ele é conhecido como o pai da fé, que se não fosse Abraão, não ter ouvido a voz de Deus, não estava aqui hoje. Aí Deus pega no templo, levanta outro camarada chamado Moisés. Moisés vai lá libertar o povo do deserto. O povo começa a passar sede. Mais de 1 milhão, pensa, irmão, 1 milhão de pessoas no deserto, e você à frente de 1 milhão de pessoas. Aí o povo dizendo: Moisés, vamos te matar, porque lá pelo menos tinha pepino, tinha lavagem para comer. Tu trouxe nós para o deserto para morrer, Moisés, nós estamos com sede. Aí Deus fala assim, aí Moisés, com medo de ser apedrejado pelo povo, vai orar: Senhor, o povo vai me matar, o que eu faço? Olha o conselho de Deus, irmão, tem que ser muito doido para ouvir. Moisés, vai adiante do povo, que lá na frente tem uma rocha, Moisés. Bate um papo com ela, que ele manda ela soltar água, que vai sair água da rocha. Se Deus não é gente, irmão. Você acredita, irmão, você está prestes a ser apedrejado. Olha a fé de Moisés. Não sei como é que foi, dona Rocha, tudo bem? Eu cheguei aqui, o povo está com sede. Segundo Deus, tem como liberar água aí? E a Bíblia diz que a rocha liberou água e o povo tomou água. Aí Deus levanta mais um outro doido, camarada chamado Isaías. O povo tem 66 capítulos, é uma mini Bíblia dentro da Bíblia. Deus fala: Isaías, o meu povo está rebelde, Isaías. E o homem de Deus tem que sentir o que eu sinto, tem que viver com força o que eu sinto. Tá, Senhor, o que eu faço? Isaías, tira a tua roupa, fica nu e anda nu pela cidade 3 anos. E quando alguém for olhar para ti, Isaías, dizendo que vai te apedrejar, diz assim: olha,
Eu sou profeta de Deus, e profeta de Deus tem que falar com autoridade e sentir o que Deus sente. Assim como eu estou nu, vocês estão com vergonha de mim, assim vocês estão perante Deus. Porque de dia vocês adoram a Deus, mas de noite vocês vão bater tambor para Astarote. E o juízo que veio para aquele povo. Aí Deus levanta um outro camarada, mais doido ainda, chamado Jeremias. Jeremias, tu vai ser meu profeta? Vou, mas Jeremias, tem um detalhe, tu não vai casar. Não vou? Não, tu não pode ter mulher nem filho. Porque assim como esse povo está estéril, da minha palavra, você tem que provar que você está também. E detalhe, eu não quero que tu te corrompas, Jeremias, com o povo. Vai morar na rocha do lado da cidade, num buraco. E tudo que eu te disser, tu vai lá, Jeremias. Aí Jeremias ia lá profetizar. Jeremias era o profeta do conto, irmão. Os profetas vendidos pela religião, que nem existe hoje. Assim diz o Senhor. Nunca foi Deus que mandou falar. Ele era o único que era contra, ele pregava a verdade. E um dia o rei falava: olha, será que a gente vai vencer a guerra? Jeremias disse, ficou profetizando 2 anos. Ó, vai vir um camarada chamado Nabucodonosor aí, vai matar 6 tudo e vai levar todo mundo cativo para a Babilônia. E o povo com raiva de Jeremias, porque ele pregava a verdade. Aí um dia Deus falou assim: Jeremias, vai para o monte. Jeremias foi orar no monte. Na época de Jeremias, quanto maior a fivela da cinta, maior era a honra. Aí Deus falou assim: Jeremias, pega a tua cinta e enterra no monte. Ele já pensou, vai sair um cinto de ouro, ungido, né? Assim que a gente pensa, mas enterra um óleo lá no monte, né? 21 dias, eita da glória. 21 dias depois volta Jeremias, desenterra o cinto, está podre. Aí Deus fala: Jeremias, agora tu pega o cinto e bota nos teus lombos. Mas Senhor, está podre. Tu é profeta, Jeremias. Tu é meu servo. Quando o povo olhar para ti e dizer que tu não tem honra, tu vai falar: eu sou profeta. Assim como eu não tenho honra perante vocês, vocês não têm honra perante Deus. Porque vocês entregam o filho de vocês a Moloque. Vocês sacrificam ele em nome de Moloque. Deus só escolhe doido, irmão. Deus levanta um camarada chamado João Batista e manda ele para o deserto, viver no deserto comendo gafanhoto, comendo grilo, só doido. Então, quando eu e você viemos para o reino de Deus, você não pode ficar negociando, ou é ou não é. Por que muita gente irmão, por que tem tanta gente depressiva dentro da igreja? Depressão, ansiedade, uma vida financeira quebrada, uma família destruída. O cara tem sucesso ministerialmente, mas dentro de casa está tudo destruído. Porque ele é religioso, ele não entendeu a graça. Ele entendeu a salvação pela graça, mas ele não entendeu o que é a graça. Ele vive pela lei de Moisés, porque ele fica se martirizando durante a semana. Ah, meu Deus, eu estou desanimado porque eu não queria pecar, mas eu pequei. Aí alguém fala assim: irmão, vamos lá visitar fulano. Eu não vou porque eu estou em pecado, eu pequei. Felizmente eu fui na casa de fulano e sem querer eu tomei um gole de cerveja, eu pequei. Porque a religião diz para você: ó, se você pecar, o pecado faz separação entre você e Deus. Não é isso que diz a Bíblia. O pecado não pode mais fazer separação entre você e Deus. Quando você aceitou Jesus, o pecado não tem mais poder sobre você. Acabou. 1 João 2,12. Você sabia disso? Antes de Jesus, o pecado fazia separação de você e de Deus. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a... Você já reparou? Quando você entrou no cemitério, você já viu lá, a maioria é jovem? A maioria é jovem, o salário de pecado é morte, vai cedo, não deixa. 1 João 2,12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Se os pecados meus já foram perdoados na cruz, o meu pecado hoje me afasta de Deus? Não, porque já foi perdoado, irmão. Já foi.
Se você disser que o teu pecado te afasta de Deus hoje, depois de salvo, você está vivendo pela lei. Quer um exemplo? Deixa eu desenhar para você. Você tem um filho e botou o filho na creche. O filho é teu ou é da creche? É seu. Aí o teu filho lá na creche quebra um vaso lá. E aquele vaso é caro. R$200. O que você acha que a creche vai fazer? Vai mandar a conta para quem? Para o teu filho ou vai mandar a conta para você que é pai? Para você. Quando você paga, tira do teu bolso. Quem está pagando? O filho ou o pai? É o pai. Já pagou, irmão. Já pagou. Então não fica sofrendo. Já pagou, já foi pago. O que eu tenho que fazer então quando pecar? Não dá bola? Não, quando você peca, só confessa. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pois aquele que não confessa, esse jamais prosperará. Glória a Deus. É só confessar. Efésios 6, quando alguém pecar, confessais uns aos outros, o apóstolo Paulo diz. Bota para fora. Desarma Satanás. Por que eu confesso? Porque eu não tenho vergonha mais. Por quê? Porque eu sou nova criatura. A Bíblia diz que o mundo ensina assim, ó, que todos somos filhos de Deus. É mentira, irmão. Não vai nessa. É uma mentira do diabo. Não, nós não nascemos filhos de Deus. Se todos fossem filhos de Deus, Jesus não precisava vir. Porque nós já éramos filhos de Deus. Jesus disse, Marcos 16:15: ide e pregar o Evangelho a toda. Ele não fala filho, é criatura. Quando eu me torno filho de Deus? Quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador. Jesus está entrando na cidade de Israel. Aí uma mulher cananeia vem atrás dele. E Jesus ainda não tinha se dado na cruz. Jesus tinha vindo somente para os filhos de Israel. E quando a mulher cananeia, ela vem atrás, muitos quilômetros: Senhor, meu filho está endemoniado, meu filho se joga no fogo, meu filho se joga na água, meu filho está tentando se matar, tem misericórdia. Aí os discípulos dizem assim: manda essa mulher embora, Jesus, ela está incomodando nós. Aí a Bíblia diz que quando Jesus para, ela se dobra, se prostra, se joga aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha a frase de Jesus para a mulher: não é justo eu deixar de dar pão para os filhos, que é Israel, a cidade, para dar para os cachorros. Chamou ela de cão. Só que ela se humilha, ela diz assim: mas Senhor, até os cães comem da sobra que cai da mesa dos seus donos. Aí por causa dessa fé, Deus falou assim: vai, que o teu filho está curado. Mas ele não disse: vai que está salvo. Ele curou, mas não salvou. Porque a salvação é somente para os filhos, não é para a criatura. O problema, irmão, é que a nossa cultura brasileira é terrível. Você compra uma televisão nova, tu não deu manual. É a nossa natureza, é a nossa cultura. Nós não demos manual. Rafa, aqui ó, que aperta, aqui é a mesma da antiga, é a mesma coisa. 10 anos depois, tu acha o manual da televisão que tu fez lá em 72 vezes porque era nova, porque a tua estava usada demais. Aí você descobre que a tua usada, que tu jogou fora e comprou a nova, que tu achou o manual dela, tinha mais função que a nova. E você não descobriu que você não leu o manual. Dá um probleminha no carro, nós damos jeito, irmão. Nós mesmo vira, nós mexe. Vamos para a internet. É nossa cultura brasileira. Só que eu vou dizer uma coisa para você: no céu não tem jeitinho brasileiro. Ou você lê o que está escrito aqui e prepara a tua alma para ter encontro com Ele, porque lá não tem jeitinho brasileiro, irmão. Você vai ser cobrado pela palavra. Então o pecado não pode mais impedir você de entrar na presença de Deus, porque o sangue de Cristo removeu todo o vestígio do nosso pecado. Ou seja, quando Deus escolheu você, Ele sabe quantos pecados você vai cometer. E Deus não vai perdoar. Deus já perdoou. Só que a religião ela fica batendo no pecado. Irmão, você tem que ser assim. Irmão, porque fulano aqui, ele errou. O fulano errou aqui, Jonas errou porque fugiu. A gente só foca na desgraça dos outros.
para aprender com os erros. Quando a palavra de Deus diz que o Evangelho é para você entender a graça, para andar em novidade de vida. Quem anda em novidade de vida não tem preocupação, irmão, com essas coisas, por quê? Olha que lindo, irmão. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão e Eva, Ele não fez Adão e Eva para ser jardineiro. Adão era filho de Deus. Se você pegar a genealogia de Lucas, você vai ver lá no final, Jesus, filho de José, e Adão, filho de Deus. Adão nunca foi jardineiro, foi filho. Deus fez o homem para ter relacionamento com ele. Quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus vinha toda tarde falar com Adão e Eva. E Deus não sabia, irmão, como é que foi o dia de Adão e Eva? Sabia, mas ele descia porque ele queria ouvir, queria ter relacionamento. Aí Adão, como é que foi o dia hoje? Como é que foi o trabalho hoje? Deu trabalho, botar o nome lá, viu que vaca tem cara de vaca mesmo, viu? Legal. Como é que foi teu dia? Relacionamento, conversa, toque. Aí quando Adão e Eva pecam, Deus não faltou o encontro, irmão. No mesmo horário ele foi. Ele sabia ou não que eles tinham pecado? Sabia. Deus sabia até que Adão estava atrás de uma árvore escondida, irmão. Mas ele entrou lá: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão escondidinho. Daí olha a conversa de Deus. Adão, por que você se escondeu? Senhor, porque eu vi a tua voz e tive medo. Quem não tem relacionamento com Deus tem medo. Eu conheço muito crente que fala: eu não vou lá porque se for lá o pastor vai revelar, vai estar ruim. Segundo, eu tive medo e nós estávamos. Você não vê ele perguntando, ele questionando. Eu não mandei, eu não tive uma ordem, cara, que era para tu não comer dessa árvore. Tu comeu da árvore, tu pecou contra mim, eu vou te fulminar. Não. Ele faz uma pergunta simples: quem disse para você que tu está nua? Ele não questionou o Adão porque ele pecou. Ele não questionou o pecado. Ele questionou o relacionamento. Ele disse assim: Adão, com quem tu está se relacionando agora? Que voz é essa que tu está ouvindo agora, Adão? Deus não está preocupado com o pecado que você vai fazer. Deus está preocupado com quem tu está se relacionando. Porque dependendo, se você não se relacionar com Deus, você vai pecar. Porque as tuas companhias vão fazer você pecar. Nós somos moldados ao ambiente. Um homem de autoridade, a Bíblia diz que aonde tu colocar a planta dos teus pés é teu por herança. Trazendo para o Novo Testamento, aonde tu colocar a planta dos teus pés, em Cristo, a autoridade daquele ambiente é teu. Toda empresa que eu trabalhei, irmão, eu não ficava 2 meses trabalhando no chão de fábrica. Deus já me dava uma vaga boa. Que antes de eu chegar na empresa, eu falava assim: eu amarro todos os demônios, toda a potestade nesse lugar aqui, e eu decreto em teu nome que tu vai me levantar como Daniel, que eu vou ser culpeiro. Satanás pode governar a empresa, mas a autoridade é minha, no teu nome. Igual José, quem governava o Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade no dedo era José. Na Babilônia, Nabucodonosor governava, mas quem tem autoridade no dedo era Daniel. No mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas a autoridade nessa terra, em nome de Cristo, é minha e sua, irmão. Aleluia! Você tem autoridade. Só que Jesus disse: não se dá autoridade para quem ainda é menino, porque ainda que ele fosse rei, ele é escravo daquilo que coloca nas suas mãos. Tem muita gente dentro da igreja, pastores, meninos que não ensinam. Menino ensinando menino, cria uma creche. Crentes que não aprendem, está tentando dentro da igreja e não ouve uma verdade e não dá fruto. Irmão, você devia se preocupar com essa passagem. A árvore é conhecida pelos seus frutos. E aí, quantos frutos tu tem dado para Deus esse ano? E continua dizendo: a árvore que não dá fruto, o agricultor vai vir, cortar, vai secar e vai jogar no fogo. A igreja devia se preocupar com isso, irmão. Só que quem está preocupado em fazer reunião com o povo, vamos encher a igreja, sem objetivo, sem enviar. E de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é uma ordem eu e você dar fruto. E segundo, a obra já está pronta. Marcos 16:15. E de pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28 também diz: e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando todas essas coisas, batizando em nome do Pai e do Filho. Aquele que se batizar será
aquele que se batizar e permanecer até o fim. Por que permanecer? Porque, irmão, quando você sai da garra de Satanás, Satanás fica furioso porque ele perdeu. Irmão, ele vai trancar tua conta. No começo é uma maravilha. Ele vai trancar tua conta. Ele vai tentar botar enfermidade, mas é tão legal, querido. Porque quando você vê Satanás fazendo essas coisas, você vê Deus abrindo outras portas, você vê só Deus para fazer isso. Só Deus vai fazer isso. Só Deus. Querido, eu sou 15 anos cristão. Fui evangélico por 10 anos. Horrível evangélico. Só dava fruto quando o pastor mandava. O cristão não, ele dá fruto sozinho, criar árvore frutífera. Porque, guarda uma coisa na tua cabeça: nunca foi você quem escolheu a Cristo, por mais que você tenha um livre-arbítrio. Mas perante o céu, nunca foi você. João 15,16: não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem escolhi a vós, para que vai e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, tudo que tu colocar a mão em nome de Jesus tem que acontecer. É bíblico, é uma promessa. E por que não acontece? Estão te ensinando errado. Você está na religião, vivendo pela lei, em nome da graça. Você precisa entender, andar pela graça. Aleluia. Então deixa eu falar uma coisa para vocês: não se preocupe com a performance, mas sim pelo amor por Cristo. Não te preocupa com a performance, não te preocupa com a forma de adorar, luz acesa, luz apagada, saia comprida, calça, tatuagem, sem tatuagem. Não te preocupa com a performance, te preocupa com o relacionamento com Ele. A gente está tão preocupado com a casca que a gente não consegue mais enxergar lá em cima. A gente está tão preocupado se o louvor é de Deus, se não é, se a música é de Deus, se não é. E não se preocupa com o principal: que Jesus esteja no meio do povo, o ensinamento da graça esteja no meio do povo. Querido, andar no sobrenatural, você não tem noção. Talvez aqui você já tiver, porque eu não conheço um crente que não tenha vivido o sobrenatural de Deus. Se você é crente e não viveu, é porque você é tudo menos crente, você é evangélico. Desculpa te dizer isso. Do teu filho está doente e você colocar a mão e ser curado na hora, não tem preço que pague. Como eu disse para vocês, 15 anos. Meu filho nunca botou o pé no hospital. Ele nunca ficou doente, mas ficou, mas a gente sempre orou. E a enfermidade foi embora. Sempre. A minha filha, ela foi uma vez só, e Deus tinha propósito ainda. Ela se machucou de manhã, e a minha esposa falou: meu Deus, vamos ter que levar a Duda para o hospital. Eu falei assim: vamos cortar a faixa vermelha, a primeira vez que a gente vai visitar o hospital infantil. Mas olha o propósito de Deus. Chegou lá, quem foi fazer a operação? Uma médica. Daí ela estava com o vestidinho dela assim: tu vai na igreja? Eu vou. O que tu faz? Eu canto. Canta uma música para mim. E ela cantou: existe um lugar onde... A médica começou a dar ponto chorando, porque era uma médica desviada há 10 anos da palavra de Deus. E a minha esposa não é boba nada: tu quer voltar para Jesus? Quero. No meio da operação, irmão. No meio da lágrima, no meio do ponto. Porque você tem que entender que quando você é instrumento de Deus, Deus é capaz de ferir o teu filho, para que você entre em lugares onde era para você entrar com saúde, tu não quer ir, então tu vai doente. A Bíblia diz em Atos 16, querido, que o apóstolo Paulo e Pedro saíram para a oração. Acordaram: vamos orar, vamos, hoje a gente só vai orar. E saíram. Mas no caminho encontraram uma mulher que tinha espírito de adivinho. E a mulher falava a verdade: olha, esses dois aí são de Deus, esses dois são homens de Deus, esses dois são de Deus. Aí o apóstolo Paulo chega: não vem de ti, sai dela, Satanás. Pum, a mulher cai. Quando ela levanta, acabou o som do revelamento. Só que tinha problema: o governo, o prefeito daquela cidade ganhava dinheiro, então ela ficava na porta da cidade. E agora, o que aconteceu? Eu vou dizer: 2 homens passaram aqui, botaram a mão na minha cabeça, eu não revelo mais nada. O que aconteceu com o Paulo em cima? Preso. Porque tirou a fatura da cidade, tirou o dinheirinho dos governantes lá, foram para o calabouço, ficaram presos. Qual que era o propósito do apóstolo Paulo e Silas mesmo? Eles saíram para quê? Alguém lembra? Para orar.
Dentro da cadeia, eles lembraram do propósito. Nós saímos de casa para quê mesmo? Para orar. Então vamos orar. E começaram a orar dentro do calabouço. A Bíblia diz que houve um terremoto, as cadeias se abriram e todos os presos que ouviram o louvor se converteram, e o carcereiro levou o apóstolo Paulo para casa para converter a família, porque ele queria aceitar Jesus também. Se Deus precisar te levar para a cadeia para ganhar Jesus, tu não quer ir agora? Então tu vai de outro jeito, tu vai. Então é mais fácil pelo amor do que pela dor, irmão. Deus é misericordioso. O propósito era orar, mas olha que lindo. O apóstolo Paulo e Silas, eles não perderam o propósito. Em vez deles murmurar, em vez deles chutar o balde, eu vou sair da igreja. Não, qual que era o propósito? Orar. Não importa a dificuldade. Se tu saiu para orar, ore. Não perca que o teu objetivo é o céu. Irmão, se você é crente, se você aceitou Jesus, tudo que você faz agora, Deus tem um propósito na tua vida. Tudo tem um propósito, tudo. Deus não vai fazer nada sem propósito na tua casa. Nada. Aí vem um vento, os camaradas, pastor, olha por mim, porque chegou um vento. Glória a Deus, Deus tem propósito. Deus tem propósito no vento, querido. Porque você é propriedade dele, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Irmão, na Bíblia existe duas moedas de troca só duas moedas de troca. O dinheiro é moeda de troca e sangue. Se você for em qualquer lugar fazer pacto, fazer trabalho, tem que ter sangue, porque é moeda de troca no mundo espiritual. E também o dinheiro. Jesus foi ofertado por 30 moedas. Dinheiro, troca. E o dinheiro é o único camarada que Deus reconhece como Senhor. Deus não respeita nenhum Senhor na Bíblia, somente um, Mamon, que é o do dinheiro. Por isso que tanto é que Deus, tem gente que Deus não dá prosperidade para algumas pessoas, porque se der, ele se desvia, ele vai adorar Mamon. É o único momento que Jesus reconhece que dinheiro é o Senhor. Ele fala assim, não podereis adorar dois senhores. Outro vai amar um, ele desobedeceu a outro, desobedeceu um. Não tem como adorar Deus e a Mamon. Chamou Mamon de Senhor. Então quando Jesus morreu na cruz, ele deu o seu sangue por mim e por você. Você é lavado e remido pelo sangue. E ninguém pode te tocar. Você é propriedade exclusiva de Deus. Podem fazer o que quiser, podem te perseguir, mas você é propriedade de Deus. Se alguém tocar no teu filho, você não vai lá tirar satisfação? Claro que você vai. E quando alguém toca no filho de Deus, tu acha que Deus não toca? É por isso que a Bíblia diz assim, quando alguém te afrontar, ou vir para cima de ti, não fazeis nada, vai orar, porque o Senhor Deus, que é teu Pai que está no céu, é vingador de todas essas coisas. Mas o que o crente faz? O religioso, o evangélico, não paga, eu vou para a justiça. Que tem de crente botando o povo na justiça, não é filho de Deus. Porque se eu preciso buscar meus direitos, é porque eu não tenho pai. Agora, se você tem um pai, fica tranquilo, você perdeu aqui, mas Deus vai cuidar daquela pessoa, e o que tu perdeu aqui, Deus vai te dar em dobro lá. O reino de Deus funciona assim. Olha Atos 3, quando a igreja começou. Igor, era lindo a igreja no início, lindo. A Bíblia diz que ninguém passava, e a Bíblia diz que todos tinham algo em comum. Eu chegava lá, o Igor chegava e ligava para mim, pastor, eu estou sem carro para trabalhar. Oi, vem em casa, pega o meu, eu não estou usando. Eles emprestavam um ou outro, sem problema nenhum. Pastor, olha, eu estou sem dinheiro para o aluguel. O outro dizia assim, eu tenho 2 casas, vai morar na minha lá. Isso é igreja, irmão. Vai morar lá até tu se levantar. Quando tu se levantar, tu começa a pagar aluguel para mim. Mas por que isso não acontece mais? A Bíblia diz que nos últimos dias da vida do Senhor, o amor do que se esfriaria? De muitos. Aí você deixa de ser cristão e vira evangélico. O evangélico é a raça mais terrível que tem, irmão. O evangélico, ele compra, tem dinheiro para pagar, e não paga, miserável. Você pode olhar que toda a rua tem um fofoqueiro, e o miserável é evangélico. A mulher é evangélica. Toda a rua tem uma evangélica fofoqueira. Ela vigia a vida dos outros, mas a marvada dela não. Você já viu já? É para rir para não chorar, mas é verdade, porque é evangélico.
O evangélico, ele anda segundo a placa da igreja. O que ensina, não anda segundo a placa. É diferente. O cristão não, irmão. O cristão, se ele não pode pagar, ele diz: irmão, não tem condição, mas fica tranquilo, tá? Assim, né, ele dá satisfação. O evangélico não, ele troca 3 ruas, se esconde de ti, e ele tem dinheiro para te pagar, mas ele vai para a praia e não te paga. À noite está no culto: te louvarei, Satanás, acusador do lado, seu velhaco, está devendo e não paga. E detalhe, o evangélico ele é homicida. Você sabia? Lei, graça. No tempo da lei era assim: se alguém for pego em adultério, trará a pessoa que estava em adultério e mais 2 testemunhas. As 2 irão à frente do sacerdote, e se for confirmado que os 2 estão em adultério, qual que é a sentença? Morte, apedrejamento, porque adulterou. O homem traiu a esposa traiu o homem, adultera. Os 2 têm que morrer. Não só um, os 2 morreriam apedrejados. Porque está na Bíblia: não adulterarás. Tempo da lei. Olha o tempo da graça, o tempo do amor. Jesus diz assim: olha, aquele que olhar para uma jovem de seu coração, este já pecou. Ele vai morrer? Não, porque o pecado já foi perdoado. Já foi perdoado, irmão. Já foi. É só se arrepender. Agora, se tu se esconder, tu vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Outro, já viu o cara morrer de acidente bobo assim? Outra coisa, eu estou falando de filho de Deus. Outro pecado. No Antigo Testamento, assim, se alguém matar alguém, tinha que ter uma testemunha. E esse tem que ir com testemunha deve o sacerdote. Eu vi. Deuteronômio, Levítico e Números diz isso. Sou julgado. Que ele que com ferro fere, com ferro será ferido. Vai morrer. Apedrejamento. Tempo da graça. O que eu tenho que fazer para ser um assassino no tempo da graça? E sabe por que os pastores não pregam isso para você? Porque a maioria deles é assassino. Eles falam mal dos pastores. 1 João 3, 14 a 18 diz assim: olha, não aborrece o teu irmão. Aquele que fala mal do irmão é homicida. Quando eu falo mal do irmão, eu falar mal do Otávio, se eu fizer uma rodinha e falar mal do José, perante Deus, homicida. Está imputado em mim o pecado de assassinato. Eu não preciso matar, porque eu estou no tempo da graça, no tempo do amor. Mas Deus não me mata, não, porque Deus, quando me escolheu, já sabia que eu ia fazer isso comigo. Então Ele já pagou os meus pecados. Eu tenho que confessar. Se eu não confessar, irmão Fabiano, vira uma coisa chamada iniquidade. A Bíblia diz que os iníquos não herdarão o reino do céu. O que é iniquidade? É aquele pecado que tu sabe que é pecado, mas todo dia tu faz escondidinho, tu não conta para ninguém, nem para tua esposa, nem para tua esposa. Você não tem mais vergonha dele. Você olha para um lado, olha para o outro. Esquece de olhar para cima, que tem um olho que tudo vê. Iniquidade. Esse não herdará o reino do céu. Porque não confessa e esconde. Aí a casa começa a dar ruim, casamento começa a dar ruim, família começa a dar ruim. E o camarada vai escondidinho, não fala com a esposa, ou a esposa não fala com a esposa. Pecadinho escondido. Mas nós estamos na igreja há 10 anos e não sai da luta. Pecadinho de iniquidade, escondidinho. Aí você está ali adorando: Senhor, eu te amo, eu te adoro. E Satanás olha para Deus, e o Satanás é teu acusador e fala: ó, Senhor, assassino. Estava falando mal de fulano na casa de fulano ontem. Assassino. Aí Deus vai falar o quê? O que Cristo vai falar? A vontade de Deus é abrir um buraco e engolir eu e você. Mas aí uma mãozinha furada lá no céu se levanta e fala: Pai, eu comprei ele pelo meu sangue. Aquela mãozinha furada de Jesus, dizendo: eu comprei, é meu filho, eu me responsabilizo por ele. Você tem noção do que a graça fez comigo por você, irmão? Irmão, Deus não escolheu você porque você é bom, Deus escolheu você porque é ruim. Você é ruim, eu sou ruim. Não somos não. Nós somos ruins. Você diz que vai, daqui a pouco você diz que não quer mais. A gente quer sempre ter razão de tudo, nós somos ruins. Mas Deus teve tanta misericórdia, no meio de uma multidão, Deus escolheu eu e você, querido, para morar com Ele no céu.
Aleluia! Deus escolheu em você, querido, para estender a mão em um camarada. Lucas 14 diz assim, ó: Deus me chamou para dar vista aos cegos, curar os enfermos e anunciar a boa nova. Essa é a tua missão. Deus não te chamou para ser evangélico, sentar numa cadeira da Disney e dizer que ama Jesus. Não, isso é evangélico. Deus te chamou para ser cristão. Tu vai botar o pé na tua empresa, as pessoas vão olhar para ti, cara, tu é diferente. Aleluia. Cara, eu tenho que desabafar. E o cristão, ele sempre, irmão, ele pode passar uma tempestade, ele pode estar faltando comida em casa, mas ele não nega a fé. Tá tudo bem, irmão. Deus vai estar com providência. Vamos orar. Porque até na fome da tua casa, Deus tem providência. Deus tem propósito. Quando aceitei Jesus, irmão, eu fiquei feliz uma semana, não agora. Veio uma inundação, perdi tudo dentro de casa. Eu não sabia o que fazer, 2 filhos pequenos. Eu subi em cima da cama, peguei o chinelo havaiana. Falei, filho, no dia do dilúvio foi assim, ó, encheu. Eu comecei a contar a história do Noé para meus filhos. Meus vizinhos pularam a janela, pastor. Cara, tu é louco, tu perdeu tudo e tu está aí brincando com teu filho de chinelo. Eu falei, todas as coisas competem para o bem daqueles que o amam e o temem a Cristo. Ou seja, até na enchente Deus tinha propósito. Porque quando eu me converti, irmão, tinha 50 mil de dívida. E eu não conseguia quitar. Eu falei, Senhor, eu aceitei teu nome. Eu preciso ter um nome limpo para poder pregar, para poder falar de ti. Eu não posso ficar amarrado. Deus mandou uma enchente. Perdi tudo. Falei, agora endividado, como é que eu vou comprar? Na outra semana, veio o pessoal da prefeitura, pegando o nome de rua por rua e falando, olha, onde passou a enchente, vai ser liberado o fundo de garantia, pode lá pegar. E eu tinha pedido a conta da Tupi, eu não tinha pego esse fundo de garantia. Nós pegamos o fundo de garantia, paguei todas as contas, irmão. A conta que era 50 mil, eu liguei para o banco e falei, olha, aconteceu assim, assim. O camarada falou, olha, R$500 e faço 12 vezes. Irmão, Deus te chamou para viver o sobrenatural, para de andar de migalha. Tem gente que está andando como criatura dentro da igreja. Deus te chamou para andar no sobrenatural. Se posicione. Seja aquilo que Deus te chamou para ser, não seja aquilo que o povo quer que você seja. Guarda no teu coração tudo que você vai ser, e o que você é, e o que você vai fazer, já está dentro de você. Para de ficar buscando público. Em vez de buscar o público, entra no teu quarto em secreto. Fecha a porta do teu quarto. Deus não mandou ir para a igreja, cara. A religião diz que tu tem que encontrar Deus na igreja. Deus nunca te mandou para a igreja. A igreja você vem para cultuar, para se encher, para depois ganhar alma lá fora. Deus quer relacionamento contigo no teu quarto, não é na igreja. O religioso, ele vive de domingo a domingo na igreja. O cristão, ele está com Deus 24 horas, irmão. De domingo a domingo, lendo a palavra, escutando o hino dentro de casa, falando da palavra. Aleluia. E a gente quer ser religioso, a gente acha que Deus está preso. Deus não está preocupado, irmão. Os camaradas vêm para o culto e ficam olhando no relógio. Porque quer ir para casa, dá tempo de assistir o último episódio do seriado da Netflix. Nada pronto. Mas a tua prioridade primeiro é Ele. Tem prazer em estar na presença dele, irmão. Se um dia tu teve, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Apocalipse 2. A única igreja, Deus mandou 7 cartas para as igrejas. A única igreja que estava mais ou menos alinhada era a igreja de Pérgamo, de Éfeso. Nós cantamos nele, Éfeso. Diz assim, uma coisa eu tenho assim, ó, gosto de vocês, tenho guardado a minha palavra, vocês têm expulsado os falsos profetas, mas uma coisa eu tenho contra vocês, que perdeste o primeiro amor. Então eu te digo, arrependa-se e volta, para que eu não venha tirar de vocês o pedestal da vida. Irmão, perdeu o primeiro amor, é pecado. O que é perder o amor? Quando você era crente na primeira vez, irmão, se falasse para você vir para o culto, 15 minutos antes você estava na igreja, você queria fazer. Hoje, para vir para o culto, você vem arrastado, perdeu o amor, é pecado. Mas olha que tremendo, Deus sabia que você ia perder, irmão, e Ele te perdoou. Aleluia. Até a tua religiosidade Ele perdoa. A gente não é merecedor, irmão. A gente não é merecedor.
Sabe por que o diabo tem tanta raiva de mim, de você, e fica inventando coisa para a gente ficar buscando lá fora? Porque você e você aceitamos a Cristo, ganhando o resto novo. A gente peca todo dia. Por isso que eu perguntei para você se o pecado te afasta de Deus. Se o pecado te afasta de Deus, você não deveria ter vindo aqui hoje. Você pecou hoje? Você acordou, pecou? Você não deveria estar vindo aqui hoje, então. Mas Deus sabia que você ia pecar. E Ele já te perdoou. E porque quando nós pedimos perdão, a Bíblia diz que Ele nos dá veste nova. E por que Satanás tem ódio? Porque ele só pecou uma vez. Ele foi expulso do céu e nunca mais vai poder voltar. Eu e você pecamos todo dia. E Ele sempre nos dá uma chance. Aleluia! Vamos orar, querido. Preciso fazer Santa Ceia rapidinho. No final do culto vai ter, irmãos, as irmãs, a diaconisa Jocely e a pastora Elisandra fizeram, pensa na sopa, irmão, a sopa de Deus, por apenas a paz do Senhor. É de graça, aqui a gente não cobra. Todo final de culto a gente faz uma jantinha aqui, para a gente se confraternizar, para sentar, para saber quem você é. Todo final de culto, quando dá, né? Esse mês deu, Jesus é bom, né? Então não vai embora, a gente vai arrumar aqui, você vai sentar comigo com nós, tá? Eu vou fazer a Santa Ceia. Querido, mediante isso que eu ministrei, se tem alguém aqui que quer, pastor, eu ainda não sou cristão, e eu não conhecia a palavra do jeito que o Senhor pregou, eu aprendi de outra forma, eu aprendi com a religião, eu também fui assim, eu também fui religioso um dia, e também ensinei errado. Se você quer aceitar Cristo, você não precisa nem vir aqui na frente, você só levanta a mão do que você está e olha aqui com você. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero ser Jesus, eu quero andar no sobrenatural, eu quero poder ter experiência de alguém estar doente, estender a mão ser curado. Eu quero ter a experiência de profetizar e acontecer. Eu quero, irmãos, a gente perde muitas bênçãos porque a gente não usa a nossa boca. A Bíblia diz que a tua boca tem poder. Tu tem que profetizar tudo que tu vai fazer. Tu vai negociar em nome de Jesus. Eu vou fazer esse negócio, vai dar certo em nome de Jesus. E vai acontecer porque você profetizou. Você tem que profetizar primeiro. Você é um agente de Deus na terra, irmão. Deus não te chamou para ser evangélico, Deus te chamou para você transformar nações. O Senhor disse que tem uma nação esperando por mim, por você. Nem que seja no joelho. Nunca botou o pé lá, mas ora pela nação. Agora imagina o que Deus pode fazer contigo na tua rua, na tua casa. Meu Deus. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, só levanta a mão e eu oro por você. Essa é a primeira. Se não tem ninguém, não tem problema. Tudo tem um tempo debaixo do céu. Segundo, talvez você está parado. Você já é crente, já é batizado em águas, mas você está afastado. E o pior crente não é o que está afastado fora, é o que está afastado dentro da igreja. Você vai na igreja, mas você já perdeu a comunhão com Deus faz tempo, já não sente mais. Se você quer se reconciliar com Ele, também não precisa vir à frente, irmão. Só levanta a mão e orar por você. E a partir de hoje, você faz uma aliança com Ele. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a viver aquele primeiro amor. Eu quero voltar a acreditar em Ti. Tem alguém que quer reconciliar? Tudo bem aí? Eu sempre digo que meu Jesus não é fruto da feira, tem que ficar quem quer. A porta é aberta, né? Aproveitar enquanto a arca está aberta, não fica a arca fechada. Mas ainda bem que Deus tem misericórdia. Os dias serão abreviados por causa de nós, né? Daqueles que ainda não creram e não aceitaram. Então vamos orar, querido. Eu não, na verdade, eu vou fazer a Santa Ceia. Eu faço a oração no final da Santa Ceia. E daí a gente se despede. Então a Santa Ceia, para que é a Santa Ceia, irmão Fabiano? A Santa Ceia é para aqueles que já se batizaram em águas. Se você é batizado em águas, você pode tomar a Santa Ceia. Eu gosto de frisar algumas coisas. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23.
1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Presta bem atenção no que eu vou ler. Tá? Então, se você já foi batizado em águas, e você congrega na sua igreja, já foi batizado, no final do culto, os irmãos aqui vão servir a Santa Ceia, e você pode estar servindo. Você que não é batizado em águas ainda, aí você fica sentadinho, e o dia que você quiser se batizar em águas, fazer parte do povo que vai para o céu aí você, preste bem atenção, porque eu quero, como eu estou falando da graça, eu quero quebrar uns paradigmas aqui, tá? 1 capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, fazei isso toda vez que beber em memória de mim. Porque toda vez que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Ou seja, se eu beber indignamente, eu não fui batizado em águas, mas eu vou colocar a mão ali, vai dar ruim, eu vou ser culpado. 28. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem que tem que examinar? É o pastor? Não, é você. Então pastor, nem bispo, nem papa tem autoridade para dizer quem pode tomar ceia, não. Porque quem come e bebe dignamente, come para a sua própria. Quem examina é você, irmão. Quem sou eu para falar para você que você não pode tomar Santa Ceia? Quem conhece a tua intimidade com Deus? Pastor, mas o camarada adulterou e caiu, ele pode tomar Santa Ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Se ele orou, se arrependeu, lembra que eu falei no começo do culto? Os pecados todos já estão. Se Deus perdoou ele, quem sou eu para não perdoar? Só o que a religião diz? Disciplina. Ele não pode tomar Santa Ceia. Agora olha a continuação. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir do corpo. Por que eu como do corpo? Porque o meu corpo é corrupto. Eu preciso comer do corpo de Cristo para santificar o meu corpo que é corrupto. Porque quem faz morada aqui dentro? O Espírito Santo. Então, se eu acabei de pecar, pedir perdão, quem que tem mais necessidade de comer o corpo? Aquele que não pecou ou aquele que pecou? O que pecou. E o que a religião diz? Disciplina. Mas olha que interessante. Se o cara adulterou, eles não deixam cear. E o que mentiu, o que comprou não pagou o dia inteiro, falou palavrão o dia inteiro, esse pode. Por quê? No céu o pecado não tem peso, irmão. Se você roubar uma bala ou matar alguém, para Deus é o mesmo pecado. Deus não, por quê? Deus nunca pecou, Deus é perfeito. Deus não sabe distinguir se o pecado teu é grave ou se o teu pecado é pequeno. Ele nunca pecou, ele é perfeito. Então quando eu mancho as minhas vestes, veste está branca. Nós somos relaxados, né, irmão? Nós é relaxado. Se a gente tiver uma manchinha pequenininha na roupa, a gente dá uma disfarçada, dá uma dobradinha aqui, ó, e vamos embora. Mulher não, irmão. Ah, mulher, se ela for botar um vestido, uma roupa, se ela for uma manchinha, acabou, ela não vai com a roupa. Só se ela não tiver outra, mas a mulher não vai. Se não ornar, já não vai. Ai, não combinou. Imagina com uma mancha. Aí você com uma roupinha branca, andando com uma manchinha. Perante Deus é isso, as tuas vestes estão brancas. Aí a gente tem mania de querer colocar peso, ó, o irmão ali. O irmão é juntado, não pode tomar Santa Ceia. Ele é juntado, ele foi livre. Mas se ele se arrepender, examine esse homem. Se ele achar que ele pode, por isso que eu estou dizendo que não. Se eu for religioso, eu vou dizer que não. Eu não vivo com o casal 24 horas, e se eles estiverem santidade, se eles vão casar em você. E detalhe, mas eles estão em pecado, eles estão ajuntados, irmão. Jesus pagou por quantos pecados? Todos, até eles casarem. Quantas vezes eles pecaram de noite? Ele já foi perdoado, porque Deus já sabia. Oh glória!
O nome disso se chama misericórdia, coisa que o homem não tem. Aleluia. Não queira matar ninguém, irmão, por causa da religiosidade. Esse não pode. Quem é você para dizer que o outro não pode? Cuida da sua vida. Tenha tua intimidade com Deus e ame o próximo como a ti mesmo. Olha a continuação. Porque se nós... continuando ali, o pão. Exame 29. Porque o que come e bebe dignamente come para a sua própria condenação, não destruindo o corpo. Por que eu tenho que tomar o sangue? Porque a única coisa que rime pecado é o sangue de Cristo. Se eu pequei e pedir perdão, eu preciso tomar o sangue, porque só o sangue é que rime o pecado da minha vida. Por isso que eu tomo o sangue. Só que a igreja se concentra mais no pecado do que se concentrar na graça e no relacionamento com Deus, e não explica nem por que você está tomando Santa Ceia. E a Bíblia diz que se você come e bebe sem discernir o que é corpo e o que é sangue, o que acontece? Está condenado. 90% dos lugares aí estão condenados, porque eles comem, não sabem por quê. Eles fazem como rito. Religiosidade não, tem um propósito. Olha a continuação aqui. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! O nome disso se chama graça, favor não merecido, querido. É um dom de Deus. Esse dia alguém me questionou aqui, pastor, mas está fulano, tu vai deixar? Eu falei, tu é juiz agora da pessoa? Tu quer mandar uma pessoa? Se ela e Deus estão bem, o senhor pode dizer que não? Eu sou pastor, não sou sacerdote. O tempo de sacerdócio morreu, irmão. Quando Jesus morreu na cruz, acabou o tempo de sacerdócio. A gente é pastor. Pastor abraça a ovelha, dá alimento para ela, ensina o caminho. Se ela não quiser ir, você tem que fazer o quê? O pastor tem 3 instrumentos: vara, pá e cajado. Infelizmente a religião só tem cajado, só sabe bater, não tem a vara. Tem que ter a vara para bater, mas tem que ter a pá. O que é a pá? Quando a ovelha faz caquinha, é o pastor que tem que ir lá ajudar no pá. Não importa de que forma que fez. Tu não quis ser pastor? Tu não quis ser pastor, irmão? Bem-vindo. Tem que ter as 3 ferramentas. E o cajado nunca foi para bater. O cajado ele tem um gancho. O cajado, ele, quando a ovelha quer sair, ele pegava pelo gancho e trazia a ovelha de volta. Nunca foi para bater. E para que a vara? O pastor ficava no aprisco, as ovelhas iam entrando e ele ia batendo nas ovelhas. E a ovelha entrava muda. Quando ele batesse, fizesse ideia, é bode. Ele pegava e estava para fora. A varinha é para bater em bode. Nunca foi para bater em ovelha. Aleluia! Mas tem pastor que acha que toda igreja é bode, né? Não fica batendo. Tem que bater no bode, né? Porque bode é que murmura, bode é que reclama. Ovelha não, ela concorda. Glória a Deus, nós. Me ajuda. O diácono irmão, o pastor Zé, faz um momento, depois tu distribui sempre para mim, e o diácono vai contigo já atrás, pegando isso. Aí você pode tomar Santa Ceia e já pode dobrar o joelho, tá bom, irmãos? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós consagramos a Ti, Senhor, esse momento. Consagramos o pão que é o Teu corpo, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que é para fazer em memória. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti o pão, consagramos a Ti o vinho, que simboliza o sangue da nova aliança. Abençoa, Pai, consagra esse alimento que nós vamos, Senhor, estar agora, Pai, ingerindo. Pai, se há alguma coisa impedindo, Senhor, do Teu filho, a Tua filha, de tomar a Santa Ceia, que nesta noite nós viemos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossas iniquidades, Senhor. Pai, nós confessamos a Ti, Senhor, hoje, todo o nosso pecado, todo o nosso mal, Senhor. Senhor, troca nossas vestes nessa hora, nos dá graça, nos dá força pela Tua misericórdia, para que possamos caminhar contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos ficam perto, o pastor José vai estar entregando Santa Ceia. E já pode estar comigo.